Olá a todos, bem-vindos ao vosso podcast semanal O Gratinado no Forno. Comigo tenho aqui o Lohiro e, portanto, hoje vamos falar-vos de um filme que se chama Máquia, Quando a Flor Prometida Floresce. Este é um filme, então, de alta fantasia e drama japonês. Saiu em 2018, foi dirigido por Mari Okada e produzido pelo estúdio PA Works. Esta história fala-nos do povo Yorf, o clã das despedidas, que costura tecidos chamados ibiol. Estes tecidos são muito importantes para este povo, pois contêm entre os seus fios mensagens e eles próprios representam a vida. Este povo tem uma vida eterna, mais longa que os humanos, por isso vive isolado em paz como uma espécie de relíquia do passado. No entanto, esta paz não é duradoura. Eles são atacados e forçados a viver do mundo real. A história em si começa quando Máquia encontra uma criança e tenta ser sua mãe. O que se segue é uma história de amadurecimento pessoal, enquanto Máquia tenta ser uma boa mãe para o seu filho, mas ao mesmo tempo ela não envelhece. A história mostra-nos então a lenda deste povo a desmoronar-se no mundo real e ao mesmo tempo a história de Máquia e as dificuldades que ela passa ao criar o filho. Este filme começa então por mostrar-nos no início a vida do povo Yorf, a simplicidade, por assim dizer, do mundo onde eles vivem. E também nos dá logo a entender que vivem assim numa espécie de mundo recatado, ou neste caso, num local recatado, onde alguma coisa está um pouco estranha. Neste caso, é o facto de existirem, sobretudo, mais crianças do que adultos, e percebemos então depois porquê. Porque, efetivamente, o clã dos Yorf, também intitulado o Clã das Despedidas, tem uma vida duradoura, vive durante muito tempo, mais do que, por exemplo, um humano. Este mundo então trata-se de um mundo de fantasia, aí em que é uma ilha onde existem criaturas míticas. Pronto, neste caso serão então chamados Yorfs. A única diferença que eles têm, de certa maneira, com os humanos, porque eles têm uma aparência de humano, mesmo sendo uma criatura mítica, não é nada parecido com um minotauro ou uma hidra. Eles têm, assim, continuam a manter uma aparência de um humano. E a única diferença então é que eles são praticamente imortais. E eles então não envelhecem. Isto é interessante então porque, da maneira que eles até vão falando no início, é que eles não parecem ligar muito à coisa de serem imortais, mas a verdade é que eles lá no fundo até veem isto como uma coisa negativa. Sim, eles falam mesmo muitas vezes, no início, apesar de ser sempre nos mostrada a parte positiva, eles de vez em quando dão então algumas dicas daquilo que, na verdade, o facto de serem imortais lhes traz. Neste caso aqui é o facto, por exemplo, de eles chamarem o Clã das Despedidas, e isso depois vai-nos já indicando um pouco mais da história à frente, mas lá está, de vez em quando vão-nos mostrando então assim pequenas coisas do mundo onde eles vivem, que por vezes podem parecer positivas, mas nem sempre o são. E, por exemplo, uma das coisas que mencionaste é, por exemplo, o ibiol, que é o tecido que eles estão sempre a costurar e a fazer, os tecidos que eles fazem, os panos. E é interessante ver essa parte porque acho que o início do filme mostra-nos então este mundo mesmo fantástico, não é? Um mundo cheio de fantasia. E é interessante ver então o que é que caracteriza este povo mítico em comparação com o resto. E, por exemplo, eles dão aqui muita ênfase então à costura destes tecidos, dos tecidos, neste caso, chamados o ibiol. Exato, eles então, de certa maneira, arranjam a maneira de passar a sua vida, sendo certamente imortais, a costurar este tecido ibiol. Eu acho que eles fazem isto também só mesmo para passar o tempo, porque quando se pensa bem, eles são imortais, mas a verdade é que são um povo pacífico. Eles podiam usar esta imortalidade, sei lá, para participar em guerras, para conquistar o mundo, mas a verdade é que, como tu disseste, eles gostam-se de recatar nesta ilha e de apenas viver a sua vida. Eu acho que também esta maneira de eles então passarem o tempo sem querer fazer mal ao resto do mundo é então eles então costurar este tecido ibiol. Sim, como eles dizem, o próprio ibiol reflete a vida e por isso eles passam a vida toda deles, que é extensa, a fazer estes enormes tecidos. E nós vemos logo no início que existem capelas e casas, tudo cheio de ibiol, porque o ibiol é fundamental para eles. O tecido
é vida para eles e é bastante importante. E nós vemos logo isso no início. Pois aqui viola então é a maneira deles, de certa maneira, escreverem tudo o que eles fazem e mesmo a sua própria vida, porque eles, mesmo que possam então escrever certas mensagens neste tecido, eles também gostam de mencionar durante o filme que todas as tuas ações, todos os teus caminhos que escolhes durante a vida vão estar escritos no teu ibiol, que eles comunicam através deste tecido. Sim, eu acho que isso depois também remonta um bocado àquelas lendas japonesas que nós já vimos também em outros filmes e que estão presentes em outros filmes de anime, que certamente iremos falar aqui no podcast, que é aquela questão dos fios da vida, de estarem entreligados entre si. E eu acho que aqui, eles ao falarem no Ibiol, é um bocado essa questão de essencialmente falarem no mesmo, né? Dizerem que as nossas vidas estão ligadas por fios e o Ibiol é a manifestação real, física, dessa vida que está interligada. E eu acho que isso por acaso também está bastante bem feito. E aliás, o próprio Ibiol também nos faz lembrar a questão das moiras gregas que controlam o fio da vida de cada um e, de certa maneira, como eles continuam sempre a costurar durante muito tempo, não é? O fio que eles costuram, o Ibiol, acaba por ser a vida deles. Sim, é aquela coisa. Eu acho também muito bem eles usarem isto para também não tornarem, de certa maneira, estes seres míticos tão aborrecidos, porque a verdade é que eles apenas são imortais e não querem nada com o mundo, apenas querem viver a sua vida. Então é uma boa maneira de dar mais carácter. No entanto, como tudo, não é? Eventualmente o nosso povo, que estava em paz, o nosso povo Yorf, é atacado por uns dragões voadores e por uns cavaleiros de um determinado reino, e eles então entram lá, não é? Começam a destruir tudo e começam à procura de gente daquele povo porque querem levá-los dali, querem ficar com o poder dos Yorv, que nós sabemos então ser esta questão da juventude. E E imortalidade, não é? exatamente. E portanto, aquilo que nós vemos então é essencialmente a paz deste povo a ser destruída e este povo então a ser levado lá para fora. Quando então este reino decide atacar a vila deles, o nome deste reino é Mesarte, e isto é um reino que sempre viveu à base, de certa maneira, dos poderes das outras criaturas míticas. Ele é um reino que tenta apoderar-se então do poder dos outros e usar como o seu, tornando-se num reino poderoso, mas de certa maneira sem poder nenhum quando se chega a ser só o poder dele, só o poder dos humanos. Eles capturaram uma vez estes dragões, a quais se chamam Renato, e eles usam então para voar de sítio para sítio, e foi com eles que os atacaram a ilha dos Yorfs. A história depois é então catapultada para a frente e começamos então a ver aquilo que eles também mencionavam no início, que é aquela questão de estas criaturas míticas começarem a interagir com o mundo. Neste caso, os Yorv, uns seres com aparência humana, mas que têm uma vida muito extensa, começarem a interagir no mundo real. E começa então a desenvolver-se aqui a nossa história principal. O filme começa então quando a nossa personagem principal, a Máquia, encontra um bebê e decide tornar-se mãe dele, porque simplesmente tinha esse desejo e na altura, pronto, ela sentiu-se desamparada e quis fazer isso. E então a história começa a partir daí a ganhar outra dimensão. A máquina, então, durante o ataque, ela, de certa maneira, apanhou boleia de um destes Renato, porque eles, quando estão, de certa maneira, em posse pelos humanos, quando se sentem escravizados ou quando se sentem sem liberdade, eles parecem ter, assim, esta doença que se chama a doença dos olhos vermelhos, pelo menos é assim que eles lhe chamam. Que eles simplesmente, basicamente, perdem o controle total de si mesmos e começam simplesmente a voar de um lado para o outro, e é aqui que então a máquina consegue, de certa maneira, saltar para cima de um Renato e apanhar a boleia até ao mundo dos seres humanos. E então é aqui que ela, no meio de uma floresta já perdida, ouve o chorar de um bebê e ao encontrá-lo decide tomar conta dele. E é então que nos é apresentado logo o título do filme, Máquia, quando a flor prometida floresce.
E isto já nos começa então a indicar aqui o que é que provavelmente vai ser então este filme. Ou seja, nós já sabemos que os Yorf são um povo com uma vida muito extensa, quase imortais, e sabemos então que a máquina quer tomar conta desta criança. Então nós vemos já logo aqui a dualidade que nos vai ser apresentada neste filme, que é a questão de criar alguém sendo essa pessoa própria, neste caso a mãe dessa pessoa, sendo imortal. Eu acho esse conceito bastante interessante. Pois, exato, é que ela, ao então fazer esta decisão de tomar conta de alguém, pronto, ela era nova na altura, de certa maneira, porque ela diz que tem 15 anos, e ao fazer esta decisão, ela não pensa logo, certamente, nas consequências que pode haver no futuro. Não sabe pronto, se a criança vai gostar dela, se a criança vai descobrir que ela não é a verdadeira mãe. Ela não pensa nestas coisas, mas é uma decisão que ela decide fazer às tantas para, de certa maneira, se encontrar. Como ela estava sozinha neste mundo dos humanos, às tantas, ao encontrar outra pessoa, também, pronto, o bebê estava sozinho, também não tinha em nada que para preencher um vazio que ela possa ter. Sim, acho que aí torna-se então óbvio, lá está, que estes são os temas que o nosso filme nos vai apresentar e nós vamos então ver esta criança a crescer com a máquina. E é um filme que eu acho que, a meu ver, executa bem este conceito. Só que lá está, a máquina não está nada qualificada para tomar conta do filho. No entanto, ela tem a ajuda de alguém. Ou seja, neste caso, ela vai para uma pequena vila, nas imediações de onde ela estava, e encontra então uma mãe com 2 filhos, e é então aí que ela aprende bastante sobre como cuidar uma criança. Sim, então ela nessa tal vila, ela então, de certa maneira, pede ajuda a essa mãe, porque ela, pronto, já tem certamente, como é óbvio, experiência, e ajuda em tudo, ajuda a arranjar trabalho, ajuda a ter uma vida mais estável, e de certa maneira põe a máquina numa posição mais confortável para ter mais tempo para dar à criança e também crescer junto com ela. Sim, aqui a parte do crescer é muito importante mesmo. Nós vamos ver isso ao longo do filme. Mas eu gosto logo então aqui da dualidade que eles nos mostram. De, por um lado, temos a Máquia, que é uma mãe inexperiente, mas que quer ajuda. E depois temos a Mido, se não me engano, acho que é o nome dessa mãe, que então tem 2 filhos, mas que é bastante experiente e é uma daquelas mesmo, uma mulher mesmo independente e muito segura de si, que então serve aqui como modelo para a máquina e é então nela que a máquina se baseia, pelo menos nesta parte inicial. Sim, a máquina claramente no início tem muitas dúvidas. E ela, pronto, basicamente pede muita ajuda, como é que se faz, o que é uma mãe, o que é que ela tem que fazer. E a Middle então ajuda em quase tudo. E há uma parte interessante em que ela basicamente, pá, ela acaba por chorar, porque às tantas é aquele desespero de não saber o que fazer. E pergunta à Middle, então o que é que significa mesmo ser uma mãe? E mete piada porque ela simplesmente bate com a mão na barriga e começa-se a rir. E a máquina também parece que percebe. Sim, ali há uma certa, é verdade, há uma certa cumplicidade, por assim dizer, entre as duas, porque, entre aspas, vão as duas ou estão as duas a passar pelo mesmo, e por vezes, às vezes, não é? Há certas palavras que nem sempre transmitem o que nós queremos, e ali a Mido, com a sua segurança de mãe que já é há muito tempo, faz então esse gesto e de certa maneira conforta a máquina e ajuda a lidar, entre aspas, um pouco com este novo cargo, com esta nova pressão de ser mãe. Sim, exato. Ser mãe não é um trabalho muito fácil e principalmente então sendo assim nova, acho que foi das melhores personagens para ela ter conhecido e conseguir pronto, procurar algum refúgio e começar a seguir pronto, a sua vida. Ela definitivamente, sim, encontra esta pessoa, Amido, e é certamente uma pessoa que a vai ajudar. Mas depois também ela encontra, Amido tem então 2 filhos, quero dizer, e depois é interessante também então aqui ver mais uma vez esta dualidade entre os filhos da Máquia e os filhos da Mido. Os filhos da Mido, como a Mido tem muito mais experiência, estão mais restringidos naquilo que podem fazer, já sabem as suas tarefas. E por outro lado, temos aqui o filho da Máquia, que ainda não dissemos o nome, mas que se chama Ariel,
O Ariel, então, é de certa maneira um pouco mais livre, porque a educação que a mãe lhe deu, que a mãe lhe deu, não é? É mais, então, por assim dizer, menos severa, por assim dizer. Pois, os filhos da Middle, prontos, nasceram no campo e de certa maneira são obrigados a ajudar em tudo o que ela pede. Ou seja, como estava a dizer, estão um bocado mais restringidos, sabem que têm as suas já responsabilidades impostas pela mãe. Enquanto a Máquia apenas olhava para o Ariel e apenas queria que ele fosse feliz, porque ela via nele que se ele fosse feliz, ela conseguia ser feliz. Então ele queria que ele fosse livre, ele queria que todos vivesse a vida ao máximo. Sim, lá está, porque de certa maneira ela também, lá está, refletia-se nele, revia-se nele e acho que isso era importante então para ela, porque ela definitivamente queria ser feliz e estava feliz quando ele era feliz, que é, enfim ao cabo, uma mãe, quase a definição. Pois, exato. E é então aqui também que vemos um salto então no crescimento do próprio Ariel e de todos, não é? No entanto, a nossa personagem principal, a Máquia, permanece jovem, não é? Permanece com a mesma idade, por assim dizer, ou parece ter a mesma idade, mas o Ariel então vai crescendo. E claro, aqui depois deparamos então com aqueles problemas clássicos que existem, não é? De criar uma criança, que eventualmente é quando pomos uma criança com outras. Neste caso na escola, em que faziam, não é? Gozavam um bocado com o Ariel por ele gostar da mãe. E isso é um bocado, lá está, nós sabemos e vemos, então, do nosso ponto de vista, é um bocado doloroso de ver, porque sabemos que a Máquia se está a esforçar e que o Ariel gosta dela, porque ela o criou dessa maneira, e então é interessante ver isso a acontecer. Pois, a coisa que, pronto, a Máquia, ela que sempre quis dar tudo a ele. E então quando ele vai para a escola e começam apenas a gozar sobre ele gostar da mãe, apenas, pronto, parece esquisito, parece que não faz sentido o que está ali a acontecer. E todos os miúdos parece que ficam de certa maneira invejosos, só que pronto, a maneira deles mostrar que estão invejosos é gozar com ele, é tentar sentirem-se que, pronto, que toda a gente tem razão, menos ele. E pronto, até o próprio Ariel fica confuso e fica, porque é que vocês estão a dizer isso? Claro que eu gosto da minha mãe. E depois tipo volta para casa a chorar para o colo dela. Sim, e eu acho que isso aí é então exemplificado muito bem e faz parte aqui então desta parte do crescimento, tanto do Ariel como da própria Máquia, que eles têm então que fazer. No entanto, há aqui um aspecto que nós ainda não falámos, ou que já abordámos, mas que foi ainda abordado levemente e que se calhar agora convinha falarmos um pouco mais, que é, paralelamente a isto tudo, nós temos então, como o Luhiro já tinha referido, Mesart, o reino de Mesart, que é o grande reino da zona, hum, que utiliza então estes poderes destas criaturas míticas, quer sejam elas os Renato, os dragões, ou então este povo, os Yorf. E o que aconteceu foi que eles então raptaram uns quantos Yorf porque queriam ter descendentes, queriam ter filhos, neste caso, que tivessem então também uma longa vida. Queriam aproveitar-se então do poder dos Yorf. E há algo então que está aqui bem presente e que nós vemos então que, ok, para além do que está a acontecer à Máquia em específico, a raça dos Yorf, por assim dizer, também está a sofrer grandes problemas e grandes alterações. Sim, temos aqui uma coisa em que os humanos então acabam sempre por destruir tudo o que não é deles. Tal como temos os humanos de certa maneira sempre a destruir a mãe natureza, aqui temos eles a interagir com outras raças e aproveitar-se deles sem sequer ligar, prontos, à vida deles. Eles simplesmente começam a escravizá-los e querem, pronto, ter tal descendência, aproveitar-se da imortalidade deles apenas para benefício próprio. Sim, exatamente. E depois o que acaba por acontecer é que, eventualmente, não é, a nossa máquina, depois de já ter passado tempo suficiente com com a Mido e com os seus dois filhos, houve notícias da cidade. Aliás, até é curioso porque houve esta notícia, lê, por assim dizer, num tecido ibiol, porque ela tem então estes poderes, se é assim que os podemos chamar, de conseguir ler este tipo de tecidos. E o que acontece então é que ela descobre que a anciã do grupo deles está presa na cidade e então ela é tomada por este desejo de rever alguém da raça dela, do povo dela, e decide ir para a cidade.
E é então na cidade que ela depois tem que começar uma vida nova. E surgem, claro, muitos problemas, porque ela tem um rapaz pequeno e não pode estar em todo tipo de trabalhos porque tem que estar a tomar conta do rapaz, mas ao mesmo tempo também tem que estar a trabalhar para ganhar dinheiro. E eu acho que esta parte inicial da introdução à cidade e as dificuldades de viver na cidade é um ponto bastante interessante que o filme aborda e bastante até, por assim dizer, pesado. Pois, porque a verdade é que ela é ainda muito jovem para também já estar a aventurar-se e tentar arranjar um trabalho, pronto, sozinha. E não é só uma boca que ela tem que alimentar, são duas. O Ariel não vai conseguir estar a arranjar trabalho e ajudá-lo, pelo menos com esta idade. Sim, definitivamente com esta idade ainda é muito difícil para os dois efetivamente terem vidas. E claro, ou terem uma vida minimamente decente. E claro, o que acaba por acontecer é então, como é normal, as crianças desta idade acabam por às vezes não perceber isso. E acontecem algumas zangas entre a Máquia, não é? A mãe dele, e o Ariel, porque ele não compreende porque é que a mãe não pode ficar sempre com ele ou não pode fazer certas coisas com ele porque ela efetivamente tem que trabalhar e tem que arranjar maneira de sustentar o filho. Sim, existem partes em que, por exemplo, ela chega à casa a tentar já tinha passeado quase a cidade toda à procura de trabalho e não consegue. E o Ariel apenas esteve a fazer um tecido e a máquina de certa maneira no início fica chateada porque só diz não me faças mais trabalho ou não me des mais trabalho, porque depois teria que compor o tecido. Mas pronto, é estas pequenas zangas, estas pequenas situações que às vezes não são bem compreendidas e que resultam então em certas zangas. Mas a coisa é que depois disto tudo, ela então volta a ler esse tecido que então o Ariel estava a fazer, e a verdade é que dizia mãe, e ela às tantas aí volta-se a perceber o que é que significa ser uma mãe e que, além que é doloroso, vale a pena. Sim, eu acho que o início, quando ela chega realmente à cidade e passa por essas diferentes fases, é quase uma reafirmação de ela, não é, do desejo dela de ser mãe. É um teste, mais um teste, não é? Que ela tem ao facto de ser mãe, porque ela, enquanto estava na vila, tinha a Mido e era fácil seguir a Mido e ver o que é que ela fazia para e quase ao fim e ao cabo imitá-la e para ser então uma boa mãe, porque a mim nós sabíamos que tinha segurança e confiança em ser mãe. No entanto, a própria máquina em si, apesar de estar a imitá-la, quando chegou à cidade deparou-se com novos problemas e não foi nada fácil para ela lidar com eles. E definitivamente ela teve que passar aqui por uns quantos momentos até poder reafirmar-se, por assim dizer, que ela era mãe dele outra vez. E esse tecido em específico do Ibiol foi, lá está, também um momento importante porque ela depois guarda-o e, com carinho e olha para o tecido de uma maneira muito carinhosa e com significado para ela. Sim, este tecido então é o que às tantas a faz, de certa maneira, é aquela força que uma pessoa às vezes precisa e pronto, também às vezes também serve como aquela lembrança. Que a verdade, ela ali aceita, ela descobre que tudo é difícil, mas tudo a seu tempo há de melhorar. E desde que eu saiba que, pronto, eu tenho aquele tecido a dizer que eu sou mãe, eu acho que tenho a força para seguir em frente. Definitivamente acho que é isso mesmo. Ele então, ela ganha então essa força desse tecido, também porque é um próprio tesouro, não é? Dos Diorf. E se calhar também de uma certa maneira, o facto disso estar escrito no tecido a dizer mãe, está escrito nos tecidos no Ibiol, é mais significativo ainda porque o Ibiol é um traço característico do povo dela. E então é como quase se ela se tivesse aqui a graça e a bênção do povo dela a dizer: sim, tu neste momento és mãe. Depois, eventualmente, temos outro salto temporal, por assim dizer, ou seja, passam-se mais uns quantos anos e nós então deparamos com o filho já mais crescido. Tanto é que eles agora têm que dizer que são irmãos, mas deparamos então já com o filho mais crescido, numa fase assim um bocado complicada da juventude dele. Exato, então nesta altura, pronto, como já disseste, já passaram-se uns anos, o Ariel já tem um trabalho, já conseguem, pronto, trabalhar os dois para viverem uma vida estável.
Tu disseste que eles então tratam-se de certa maneira por irmãos para as pessoas entenderem porque ela não envelhece, certo? Então eles parecem da mesma idade e ele aqui então já sabe que ela não é a verdadeira mãe. Sabe que é apenas uma pessoa que cuidou dele quando era pequenino e depois está a fazer o seu melhor para tentar vê-lo feliz. Sim, e assim, ele sabe disso, mas também é aqui, no entanto, que depois começam a acontecer, por assim dizer, problemas um bocado mais graves, por assim dizer, porque ele também está naquela fase não é, de juventude, de adolescência, que é um bocado complicada de lidar. E ele, se por um lado sabe que ela é a mãe dele, por outro, ou seja, é a mãe dele porque cuida dele, mas por outro também sabe que ela não é a mãe dele verdadeira. E isso gera depois aqui um novo atrito, um novo desafio para a própria máquina e para ele, que acaba por gerar assim bastantes problemas essencialmente na família deles, né, entre eles os dois. Sim, ele aqui então é aquela coisa, sendo com a idade dele, ele toma umas decisões um bocado de certa maneira infantis, porque a verdade é que ele parece que nunca é muito. Não dá valor à máquina, então parece que cuidar dele. Ele dá, em certa maneira, não dá, porque ele, pronto, trabalha e ajuda em casa, ajuda a máquina com as tarefas, se for preciso, mas a verdade é que olha sempre para ela de uma maneira de, sei lá, que, pronto, como não acha que é a verdadeira mãe, já começa a ver de uma maneira diferente e não. É esquisito porque como é que uma pessoa, então, passando todos estes anos com ela, por descobrir isto, pode mudar tanto uma pessoa? Acho que é um bocado criança. Sim, e o facto, entre aspas, que ajuda a melhorar isso é porque neste tempo todo, depois, eventualmente, eles encontram um dos filhos da Mido na cidade, que é o Lang. E é definitivamente, ele é uma personagem que depois vem então aqui ajudar a amenizar as coisas entre os dois. Ou seja, porque de certa maneira eles estiveram com eles quando eram crianças e agora ele que já está crescido e que trabalha nas tropas do rei, já vem aqui então ter um papel de quase como intermediário entre os dois, porque percebe os pontos de vista dos dois, mas ao mesmo tempo também vem trazer algumas coisas novas. Mas é uma força aqui que tenta amenizar os problemas. Sim, quando eles eram pequeninos, o Ariel adorava o Lang. E então, pronto, já que eles tiveram de mudar de cidade muitas vezes e de certa maneira deixaram muitos amigos para trás. Então, quando o Ariel volta a ver o Lang, parece que volta tudo à vida. É aquela coisa, já não via há tanto tempo que fica logo feliz. E então, como tu disseste, isto ajuda então a construir um bocado a relação deles que tinham perdido. Ele vai lá jantar a casa, vão tudo. E ele de certa maneira fica mais feliz. Sim, e aqui então esta personagem é também o nosso depois ponto de ligação àquilo que está a acontecer no castelo. Porque nós, como já tínhamos abordado há bocado, a própria anciã do grupo, do clã deles, dos Yorf, foi raptada. Foi raptada porque queriam ter um filho dela, para então poder o rei ter um filho com uma vida imortal, ou pelo menos assim pensavam. E depois, ao mesmo tempo que nós vemos então esta história da máquina, temos então o paralelo da agora rainha, porque neste momento ela tem um filho do rei, estava grávida, e apercebemos então do que é que se passa então no castelo e o que é que se passa com a anciã dos Yorf. No castelo, então, a anciã basicamente pronto, foi presa, foi capturada e está numa sala em que pronto, não pode sair. Mas a melhor amiga da máquina, a Leilia, foi então a escolhida para se casar pronto, com o príncipe, com a linhagem dos reis. E ela então, pronto, teve o tal filho, a tal filha, vá, neste caso, e, hum, e pronto, ela agora vive uma vida no castelo, provavelmente não o que queria, mas é a vida que lhes forçaram a viver. Sim, essa vida então é o que acaba por acontecer e ela depois faz então bastantes vezes essa comparação com os próprios dragões, com os Renato, porque efetivamente ela sente-se como eles, presa, enjaulada, não é? Enclausurada dentro das muralhas. Neste caso, eles estão presos com correntes, mas ela está presa por paredes. São coisas muito parecidas, porque efetivamente o são, e aqui as próprias
similaridades entre os dois até acho que são bastante acentuadas, porque são ambas, neste caso, ou ambos criaturas míticas, um com juventude eterna, ou neste caso com uma vida eterna, e os outros, os dragões, por serem dragões. E aqui é um paralelismo muito interessante que o filme aborda. Exato, porque ela até tem pronto, o príncipe às vezes fala com ela e onde ela está sempre num. Pronto, quando ela ainda tinha a liberdade, estava sempre ao pé dos dragões e ela falava com eles, ou de certa maneira tentava comunicar com eles, a perguntar: se tu tens asas, por que é que não voas daqui para fora? E no início do filme nós não falámos, mas a verdade é que ela faz uma referência a já terem existido mais destas criaturas míticas. E a verdade é que elas apenas começaram a desaparecer, provavelmente por reinos também parecidos a Mezart, que utilizaram ou interagiram com estas criaturas míticas e simplesmente pronto, usaram-as para o próprio poder e não as deixaram viver a vida delas como pronto, a mãe natureza devia ser. Sim, porque eu acho que aqui o filme também quer nos dar a entender isso. O filme não mostra só a vida de Máquia, mas também nos tenta mostrar aqui, por assim dizer, a queda de um império. Ou pelo menos a queda de um império que usava poderes outrora importantes e outrora muito fortes e muito, pronto, míticos, criaturas míticas essencialmente, e que agora, devido, né, ao facto de apenas se aproveitar desses poderes e não tomar conta deles, acaba por então ter o seu império a cair e a desmoronar-se, por assim dizer. Exato, uma coisa que nós não falámos é que pronto, é aquela doença dos olhos vermelhos basicamente fazem-os perder um destes dragões que eles usam para combate. E a verdade é que eles durante estes anos todos acabaram por perder muitos destes dragões e no final até ficam quase só com um ou com dois, muitos poucos dragões para a luta. E como eles então só se baseavam nestes dragões pronto, para poder de combate, para o seu exército, acabam por perder então um bocado desse reino tão poderoso que parece que pode ganhar a qualquer nação. Sim, aqui definitivamente eles mostram-nos então esse contraste que está a acontecer e que é quase como uma espécie de sentença de morte, por assim dizer, ou uma sentença de um futuro que já está previsto, que é a queda do Império. Pelo menos eles tentam nos mostrar aqui assim essa parte. No entanto, e agora voltando à parte da Máquia, ela continua a tentar com o filho crescer e tomar conta dele. Só que as coisas estão muito críticas e efetivamente o filho acaba então por se separar dela. E aqui isto mostra talvez aqui uma coisa muito abrupta, mas que eu sinto que espelha a realidade, porque eventualmente os filhos não é, abandonam os pais, mas têm que ir embora de casa dos pais e é sempre uma coisa que custa a ambos os lados. E aqui eu acho interessante então esta maneira como eles mostram isto, porque efetivamente é uma coisa que é real e que tem alguns traços na realidade. Exato, então aqui o Ariel decide de certa maneira ir-se embora, mas tenta dar uma razão às suas decisões. Eu acho que ele aqui também tenta dar meio que uma desculpa a si mesmo, para pensar que está a fazer a decisão correta, porque a verdade é que ele podia ser feliz com a máquia dá-lhe tudo, dá-lhe pronto, dá-lhe comida, dá-lhe o bem-estar de uma mãe, mas a verdade é que ele não aceita isso. Então ele dá a desculpa de a querer proteger e quer então entrar no exército para pronto, tentar então protegê-la, como ele diz. Sim, a questão da parte da proteção é sempre uma coisa também que eles falam muito, porque tanto a própria Máquia como o Ariel se querem proteger um ao outro e às vezes, ironicamente, nem sempre acontece ou nem sempre tomam as decisões que levam a que essa proteção aconteça. E é irónico que isso aconteça. E então nós ficamos já a conhecer a maior parte das personagens que intervêm no filme. E é realmente aqui uma coisa interessante, porque temos então aqui sempre esta dualidade e estes contrapontos que são feitos ao longo do filme. E, por exemplo, para mim, o facto da Máquia ser assim e querer encontrar o seu caminho e querer ser feliz tendo um filho é uma coisa que a torna uma personagem muito interessante.
Sim, a máquina é aquela coisa que, pronto, foi durante o filme todo, com a idade que ela teve, ela incrivelmente não teve medo de fazer esta decisão de tomar conta de uma criança, que é uma coisa que nenhuma, pronto, quase nenhuma criança de 15 anos que está a passear por uma floresta e vê um filho a chorar, pensa, ok, eu vou tomar conta dele, eu vou ser a mãe dele. E então ela começa aqui, pronto, é como nós já falámos, é uma decisão muito. Não é uma decisão fácil, porque um bebê não é um brinquedo, de certa maneira, é uma vida que ela tem que tratar e que ela decide então crescer com ele. E claramente faz dela uma personagem muito, muito rica. Sim, neste caso, por acaso, a Máquia para mim é uma das personagens que eu gosto pela sua determinação, pela sua maneira de encarar as coisas, que nem sempre consegue fazer o seu melhor, mas que tenta dar o melhor. Eu acho que isso caracteriza muito bem a Máquia. No entanto, também há outras personagens que eu sinto que adicionam bastante, e para mim, talvez uma das minhas personagens favoritas, ou tenho mais ou menos duas personagens favoritas. Uma delas sendo, obviamente, a Mido, a mãe que ela conhece logo no início, que acho que é uma personagem que traz ali logo ao filme uma dimensão nova de como ser mãe e ajuda bastante a máquina em si. Sim, a mim provavelmente é uma das personagens mais divertidas porque ela, pronto, como já tinha muita experiência como mãe, então ela leva a coisa de ser mãe já mais ao natural, como é óbvio. Já tem muitos anos, pronto, a ser mãe. Então ela acaba por ser mais a parte que dá aquela comédia ao filme e que ao mesmo tempo também consegue dar aquela. Podes dar a entender que existem responsabilidades, mas tu tens de saber tratar delas. E há muitas situações em que a máquina começa a chorar e não sabe o que fazer. E a Mido diz: uma mãe não chora, uma mãe tem que simplesmente lidar e então fazer alguma coisa com isso, tal como um adulto então faria. Sim, aliás, essa parte de uma mãe não chora é algo que realmente nós depois até vemos pelo filme da própria máquina a interagir com o Ariel, que é uma das coisas que confunde o Ariel ver a mãe a chorar, porque ele não sabe bem o que fazer. E é sempre algo que preocupa uma criança ver uma mãe a chorar. E ali também mostra, lá está no filme, a própria máquina, depois ao ser forte e não chorar e não ao fim e ao cabo desistir dos problemas, torna mais, lá está, uma espécie de. Indica-nos que ela cresceu, essencialmente. E depois temos também uma personagem que eu também gostava de falar, é que é o Lang, que é um dos filhos da Mido, o mais velho, que viveu com a máquina quando ela foi para lá e que depois então volta mais tarde como sendo um guarda real que trabalha para o rei e que serve-nos então aqui quase de uma personagem que nos faz ao fim e ao cabo e que faz a própria máquina reconectar com o passado, quando ela vivia na própria aldeia. Sim, o Lang é praticamente aquela personagem que vem, entre aspas, para a salvação de toda a gente. E da maneira que ele então se apresenta, outra vez, às tantas como a mãe, às tantas ganham isso dela, é que ele também acaba por ser um bocado cómico. E então dá um ar mais de suavidade ao filme em que tu sentes-te mais confortável a ver. E já não está aquele. Parece aquele caldeirão a ferver em que qualquer coisa pode, entre aspas, rebentar. Qualquer coisa parece que está ali um. Putz, é muita tensão. Muita tensão entre o Ariel e a máquia que, pronto, alguma coisa iria acontecer. Sim, aqui é definitivamente isso. Acho que o Lang é mesmo aquela personagem que vem e tranquiliza tudo. E depois ainda há aqui também uma personagem que eu queria falar, que até agora ainda não falámos, que é a Mad Mel. A Mad Mel é então a filha da Layla e do próprio rei. E aqui estabelece logo outra, outro paralelismo em que basicamente a Mad Mel é proibida de ver a própria mãe. E então de repente temos aqui uma nova realidade, neste caso para a Lélia, em que ela tem uma filha, mas não a pode ver. E isso também para uma mãe é muito duro passar uma vida toda sem poder ver a filha. Ela ali não pode ver a filha a partir do momento que nasceu. E estou a trazer isto porque acho que é uma coisa importante e é mais um aspecto que por vezes acontece a alguns pais e que é um aspecto muito importante e interessante que o filme se mostra. Pois então temos aqui temos um paralelismo em que basicamente temos a máquina que consegue ver o filho e sempre lhe deu tudo, passou a vida toda com ele, mas depois tem que o ver abandonar.
E depois temos então a Lélia, que teve o filho, então nunca pôde ver. Também outra vez o filme aqui a tentar indicar que este filme em si também é um filme sobre a maturidade e sobre, pronto, ser mãe. Sim, este filme é mesmo daqueles filmes de crescimento, que nos mostram o crescimento da personagem, mostram-nos uma vida da personagem, que em inglês, não é, são os apelidados, os coming of age, são filmes deste género. E este filme mostra exatamente isso. E está cheio de momentos, a meu ver, que exemplificam muito bem isso. E um momento que eu acho que mais me marcou foi mesmo no início, quando a máquina encontra o bebê que está a chorar e tem uma mãe agarrada a ele, não é? Tem a mãe do bebê agarrada a ele, e para a máquina poder ficar com o bebê, porque ela queria efetivamente tomar conta dele, ela teve que o arrancar literalmente mesmo das mãos da mãe, porque as mãos da mãe já estavam quase que petrificadas, já estavam muito rígidas, e ela teve que quase partir os dedos um a um da mãe para poder arrancar o filho não é, do abraço dela, dela. E isso aí exemplifica muito bem aquela questão de ser mãe, de dar tudo por um filho. E acho que este filme é muito rico nestes momentos e nestas pequenas comparações que faz ao longo da duração do filme. Sim, essa parte é aquela parte, pronto, como tu disseste, foi logo no início e a verdade é que, pronto, então a mãe morreu a segurar o filho, a protegê-lo com tudo o que tinha, que é o que normalmente, pronto, as mães tentam fazer. Mas às vezes até é doloroso de ver, não é? Porque ela deu mesmo tudo, 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 e temos aqui a máquina também então a dar tudo, tudo por ele, mas no fim decide, pronto, o filho decide abandonar quando pronto, as mães estão aqui mesmo para dar tudo pelo filho. E um dos meus momentos então que também, pronto, eu gostei, eu acho que será mais então para o fim do filme, é que mesmo quando a história então começa-se a desenrolar, a guerra entre outras nações começa a acontecer, pois pronto, é normal, mas Marte tem estes dragões e as outras nações de certa maneira ficam com medo. Então elas tentam se reunir e tentam de certa maneira acabar com este reino, acabar com este império. Sim, lá está, esses momentos já mais finais, que é quando nós voltamos então a ver o Ariel depois de se ter separado da mãe, ele está então a trabalhar para o rei, também sendo um guarda do rei e faz parte do exército, e ele também, ele próprio, e eu achei também depois interessante, temos aqui a nova instância em que se compara uma nova mãe, que é, ele tem uma mulher que também está grávida. E de repente aqui o paradigma muda um bocado, porque ele próprio já tem uma família e já luta, e as coisas pelas quais ele luta acabam por mudar. E isso acaba por ser uma coisa muito interessante no filme. Pois exato, ele até agora então protegia e vivia para proteger a máquina, mas depois então de encontrar trabalho em Mesarte como guarda, ele decide então criar uma família. Então tem a sua mulher grávida e ao mesmo tempo tem que lutar nesta guerra. E acontece então, a seguir a guerra, e, efetivamente eles são atacados todos, vemos a situação, a máquina cruza-se com ele a meio lá pelo meio da guerra, e é assim um momento que nos faz pensar, porque ela se calhar já não via há muito tempo e de repente vê-o assim tão crescido, e é algo que realmente nos deixa. Pronto, é um momento agridoce de certa maneira, porque ela está, claro, feliz pelo filho ter crescido, mas por outro, sabe que não, da última vez que falaram, se calhar não foi tão amigável quanto isso, e portanto torna-se ali, ou cria-se ali uma certa tensão que pronto, está muito bem exemplificada. Ah, mas é uma tensão, entre aspas, fácil de dissipar, porque a verdade é que a máquina também tem aquela força de pôr sempre aquele sorriso, entre aspas, de mãe, que consegue, pronto, amenizar um bocado as coisas. Então a verdade é que ela encontra, mas simplesmente vai sorrir, porque ela está feliz pelo ver. Sim, houve aquela tensão antes de eles se separarem, mas a verdade é que lá no fundo ambos têm que estar felizes por ver um ao outro. Eventualmente, o que depois acaba por acontecer é que a mulher do Ariel tem então um filho ou uma filha. E é depois interessante porque a própria máquina está lá então com ela, e mais uma vez o filme aqui mostra-nos
outro caso de outra mãe aqui então a existir e é, como assim dizer, uma nova vida que nasce, tal como ela quando encontrou o Ariel e, e pronto, e se apegou a ele, estamos aqui a presenciar um novo momento, uma nova vida, que é sempre algo interessante e como é que eu ia dizer, tem muito valor, não é? Uma vida tem muito valor. Sim, e temos que ver que aqui, pronto, a máquina, mais uma vez, a mostrar, pronto, com o carinho dela, de certa maneira, e ainda por cima, isto tudo está a acontecer, de certa maneira, o parto está a acontecer, ao mesmo tempo que a guerra está a acontecer. E o Ariel acaba de sair de casa para ir lutar e a mulher acaba por ter o filho. Ou seja, é esta coisa aqui também de será que ele vai voltar? Será que não? Porque ele foi para a guerra lutar, não é? Sim, o filme deixa-nos sempre ali na expectativa de será que ele vai voltar e conseguir ter ver o seu próprio filho, que era uma coisa que acontecia antigamente, mas que ali também no filme nos mostram e querem mesmo mostrar, lá está, dar-nos a conhecer isso de será que vai ele realmente ver o filho? Será que ele vai voltar? Será que eles vão fazer alguma coisa? Então, sim, então eventualmente esta guerra então acaba por se desenrolar e a verdade é que é irónico porque então este império tão poderoso que sempre usou pronto, as criaturas míticas pronto, para o seu próprio bem, a verdade é que estão reduzidos a só um dragãozinho que nem o utilizam. A verdade é que eles até têm um medo de o utilizar porque pode voltar a ter aquela doença e simplesmente deixarem de o ter. Então eles são completamente dizimados nesta guerra por simples armas que os humanos criaram. Armas que as outras nações desenvolveram e não armas em que, pronto, são baseadas em outras criaturas, baseados noutros poderes, não o poder da própria nação. E então, através pronto, desta guerra ao desenvolver-se, é que então, pronto, ela acaba, claramente eles perderam, mas o Ariel consegue sobreviver e então volta a vir máquina. Sim, e aí acontece então aqui, por assim dizer, uma reunião que é sempre bastante emocional de ver e acho que está muito bem conseguida, porque efetivamente é aqui, lá está, a reunião com a mãe dela, mas neste caso ele próprio também é um pai, tem então um filho, e gera-se aqui, não é, finalmente uma coisa, não é, que o filme tentou mostrar há muito tempo e que agora o Ariel já se apercebe, que é a questão de ser pai, a questão de ter que cuidar de alguém. E aliás, até nós ouvimos a própria mulher do Ariel que gozava com ele, que foi aquela pessoa que gozava com ele quando ele era criança, a dizer que um filho não devia gostar tanto de uma mãe, mas que agora ela própria acha que isso é absurdo, porque agora que ela é mãe, compreende porque é que um filho deve gostar dela, porque é um amor incondicional que efetivamente as mães têm. Exato. E também temos outra coisa que acontece em que, bom, nós falámos deste encontro, mas também é um encontro da máquina e com o Ariel outra vez. E é aqui que ele às tantas apercebe-se. Tu sempre foste provavelmente a melhor mãe que eu tive e que, pronto, é mesmo aquele momento em que ele se apercebe disto. E ele passou estes anos todos sempre a chamá-la, pronto, em terceira pessoa, tipo por tu, ou por isto, ou qualquer coisa assim. E que então ele finalmente decide chamá-la por mãe. Porque ele então sente aquela necessidade, aquela saudade de voltar a ter uma mãe, voltar a ter alguém que se preocupe com ele. Sim, exatamente. Aqui é mesmo um daqueles pontos que o filme leva então a querer passar esta mensagem e efetivamente passa. Mas a questão é que, como o próprio filme indica, não é? O reino de Mesart baseava-se então nestes poderes do passado, nos dragões, nos Iorf, para poder manter o seu estatuto. No entanto, esses poderes começaram, não é? Devido ao facto da maneira como eles eram tratados, muito mal, esses poderes começaram a desvanecer. E efetivamente o que acaba por acontecer é que este povo mítico dos Iorf e estes dragões, os Renato, começaram então a perder o significado ou a importância que eles tinham antes. E o filme então quase que termina, ou não termina logo, mas uma das partes mais finais termina então com o dragão, o Renato, a pegar neste caso na Lélia, que finalmente encontra a sua filha e tem então
não é? Aquela realização de: "Oh, esta é a minha filha, eu quero lhe dizer tanta coisa", mas ao mesmo tempo ela sabe, não é? Que a vida deles vai ser então eterna e acaba por se tornar um bocado inútil ela estar aqui a falar ou a criar algumas ligações porque ela vai ter que se despedir da filha. E lá está, aqui entra aquela questão do clã das despedidas e já começamos a perceber um bocado melhor. Então o que acaba por acontecer é que ela só quer ser livre porque ela estava efetivamente enclausurada, fechada como os dragões, os Renato, e então ela salta da torre, simplesmente sobe num ato de liberdade. Nós até pensamos, não é, que ela vai morrer, mas a verdade é que o dragão consegue apanhá-la e está a ser então comandado pela Máquia, e então este dragão comandado pela Máquia salva e efetivamente eles voam para o horizonte enquanto a mãe da Mad Mel, não é? A Lélia diz à filha que ela teve com o rei, que de certa maneira ela se vai esquecer dela porque não pode pô-la no ibiol, porque não pode traçar assim o destino dela com o da sua filha, porque ela simplesmente vai viver uma vida tão grande que, se for a pensar nisso, vai sentir-se mais sozinha, porque vai perceber que perdeu mais pessoas do que aquelas que conheceu. Isso então é uma daquelas facetas que nos vai falando o filme, mas que aqui nos é mostrado talvez já concretamente, em concreto. Eles não gostam, os Yorf viviam se calhar isolados porque não gostavam então de se relacionar com pessoas, porque sabiam que eventualmente iam viver mais tempo do que elas, e isso ia-lhes causar mais dor a eles e sofrimento do que causa às outras pessoas, porque as outras pessoas eventualmente morrem, mas eles não, eles perduram. Exato. Temos também a anciã que diz logo no início que tu, quando se alguma vez saíres daqui da nossa ilha, tu nunca podes gostar de alguém, porque a verdade é que só te vai trazer sofrimento e deixar-te sozinho. Porque é aquela coisa, eles sempre arranjaram esta maneira de estar a tecer pronto, este tecido durante a vida toda, que é a maneira de eles então ficarem presos nesta ilha. É uma maneira inteligente de se afastar destas relações que apenas trazem sofrimento. Mas a Lélia, além que ela dizia sempre que pronto, eu vou-te esquecer, eu nunca mais me vou lembrar de ti, e dizia-lhe a ela também para se esquecer da própria mãe, mas a verdade é que aqui entra mais um bocado de, pronto, daquela coisa de ser uma mãe, e ela começa a chorar um bocadinho e diz: é impossível esquecer isto, é impossível esquecer que tive uma filha. É aquela ligação que então que as mães têm com as filhas. Sim, sim, e a própria filha depois diz: "Eu posso não ter conhecido a minha mãe, mas acho que era uma pessoa muito bonita", e aí é que ela lá está. Ou seja, por outro lado, o que ela quer dizer é: tem uma alma, por assim também dizer, muito bonita, e é algo que definitivamente fica marcado. E depois o filme então leva ainda a este ponto e pega nele e mostra-nos de uma maneira assim, talvez mais, se calhar, brutal, que é passado então alguns anos. Ele mostra-nos a própria Máquia a voltar à terra onde ela esteve com a Mido e educou o Ariel. E efetivamente o que nós vemos é alguém muito parecido ao Ariel, mas que ela chega lá, pergunta-lhe como chama e de repente o nome não é o mesmo. E nós, como espectadores, ficamos a pensar: calma, então, mas o que é que se passa aqui? E efetivamente o que vemos então é que ela foi visitar efetivamente o Ariel, mas o Ariel estava velho, não é? Estava na cama, e quem cumprimenta a própria Máquia, para além da filha pequenina, da neta do Ariel, é a própria filha do Ariel, da filha que teve durante a guerra, e efetivamente nós vemos então aqui ela a falar, a dizer que ele, nos últimos anos de vida dele, que falou muito da Máquia, de como mãe, que pronto, falou assim das experiências, ou seja, dá-nos assim uma espécie de conclusão à história, e depois a própria Máquia fala então com ele, e aí acho que o filme está no seu melhor e mostra-nos então a questão do clã das despedidas. Exato, aqui temos a tal coisa do clã das despedidas, em que pronto, o Ariel já mesmo velhinho, já nas suas horas finais,
em que a máquina apenas chega lá e diz: Estou de volta. E é aqui que ele diz: Então, bem-vindo a casa. E então aqui o Ariel são mesmo as últimas palavras dele. E a máquina, pronto, é aqui que ela então percebe-se às tantas que, pronto, é mesmo o clã das despedidas, em que estas relações que eles criam, estas pessoas que então conhecem durante toda a sua vida, é verdade que simplesmente vai haver uma despedida. Uma despedida que, pronto, cheia de sofrimento e uma pessoa não pode fazer nada sobre isso. É mesmo. O tempo vai sempre andar em frente e eles apenas têm que lidar com isto. Por isso é que às tantas, ou eles têm que escolher de certa maneira, ou ficar na ilha, prontos, a costurar aquele tecido durante a vida toda sem ter nenhum tipo de relação, ou podem escolher aventurar-se, criar estas relações, sabendo que vão sempre, sempre, sempre acabar em sofrimento. Mas no final de contas, pode valer a pena. Eu acho que é isto que o filme também tenta explicar. Sim, eu acho que, aliás, até depois a própria máquina diz, quando então ela sobe para a carroça e despede-se de todos, não é? E então vai-se embora, não é? Por depois de ter então essencialmente vivido toda uma vida com o Ariel, não é? Depois de ter sido uma mãe para ele e de ter experienciado tudo, ela vai e pensa e diz que de certa maneira valeu a pena. Porque, ok, é uma despedida, mas pronto, mas ajudou a crescer. E daí eu dizer que este filme é então aqui um filme que aborda estes aspectos do amadurecimento, do crescimento, porque nós vemos então isto tudo a acontecer. E é como tu dizes, chamam-se então, nós apercebemos porque é que eles se acabam por chamar o clã das despedidas, porque efetivamente eles vão sempre viver mais do que toda a gente e vão ter que se despedir de alguém, mais vezes do que os outros se despedem deles, e efetivamente nós ficamos aqui a perceber então também o contexto do próprio filme, que é então mostrar-nos isso e mostrar-nos também que pronto, nem sempre estas criaturas míticas ou não é, como os Yorf ou os próprios Renato têm um lugar no mundo real. Por vezes fazem sentido apenas num contexto de fantasia. E lá está, aqui, sobretudo então, é salientada a parte do clã das despedidas. Exato, acho que é um bom final para este filme. Sim, acho que realmente não é, dá aquela conclusão. Pronto, viveu a vida toda, efetivamente, desde que nasceu até à morte. É algo, quando até pensamos, pode até soar um bocado mais, não diria macabro, mas soar assim um bocado estranho. Mas a verdade é que o filme mostra-nos isso tudo e ao fim e ao cabo mostra-nos a vida da máquina, não é? E termina então até de uma maneira bastante, se calhar, a meu ver, positiva até. Sim, acho que eu pelo menos não tenho uma maneira de criticar esse filme, porque a verdade é que às vezes uma pessoa quando está a ver um filme quer ver uma história até ao fim. E a verdade aqui é uma história mesmo até ao fim, né? Porque ele acaba mesmo por falecer, então não há Sim. mais, não há mais nada para lá. E eles tentam explicar isso porque a verdade é que é mesmo isso. Toda a gente sabe que ia acabar assim porque a máquina é eterna e de certa maneira nunca vai morrer. Esta é a história que ela tem, esta é a história que ela viveu. Não há mais para lá disto. Certo, e acho que com aquilo que tu disseste, damos assim então por concluída a parte do filme e passamos então para a nossa secção favorita, que é discutir o título do filme. Este filme, eu devo dizer que eu estive a ver, não existe assim tradução, pelo menos oficial, para português. A que nós temos escolhido aqui no Gratinado no Forno é Máquia, quando a flor prometida floresce, mas eu também queria dizer que em uma das outras traduções que se pode fazer deste filme é Vamos segurar as flores prometidas na manhã da despedida. Ou seja, eu até acho que aqui estes dois títulos enquadram-se um de cada maneira diferente na história. Por um lado, o próprio título de Quando a Flor Prometida Floresce, acho que nos remete então aqui, pelo menos do meu ponto de vista, para a questão do crescimento pessoal das personagens. Neste caso, até podemos compará-lo ao crescimento do Ariel, não é? Ele, efetivamente, a vida toda dele, ele esteve a florescer até que, pronto, a vida dele acabou e, por assim dizer, também terminou esse período. E, portanto, é então aqui uma flor prometida e, ao mesmo tempo, quando floresce, vive a sua vida e, efetivamente, morre.
Se nós aqui podemos então pensar que a flor prometida é de certa maneira, pronto, os filhos que durante este filme toda a gente tem, de certa maneira. A Lélia, a Máquia, o Ariel. Porque a flor prometida, de certa maneira, é aquela coisa, é tu vais ter um filho, quando uma mulher está grávida, então tu sabes que vais ter o filho, é a tua flor prometida, é o filho que vais ter. E então quando ela floresce é quando eles já estão crescidos, quando eles vão viver a sua vida e é aqui que provavelmente eles então abandonam os pais para viver então a sua vida e provavelmente encontrar outra flor. E aí, efetivamente, a outra tradução do título faz ainda mais sentido, que é vamos segurar as flores prometidas na manhã da despedida. Ou seja, porque essa despedida vem sempre, não é? Efetivamente, uma flor, quando floresce, não é? Nós vamos ter que encarar então, aqui quando os filhos crescem, que eles se vão despedir. E aqui, pronto, acho que este título também do Vamos Segurar as Flores Prometidas na Manhã da Despedida é para as próprias mães, aqui neste caso, claro, remete sempre aos Yorf, talvez um pouco mais, porque são eles que vão viver então esta vida toda e vão ser eles que de certa maneira seguram as flores para se despedir das pessoas que conhecem, não só os filhos, mas de toda a gente que é importante na vida deles, porque efetivamente eles são estas lendas míticas que, de certa maneira, até podemos dizer, se calhar puxando um bocado o significado do filme, que não têm sentido no mundo real. Porque, ou que não é que não fazem sentido, mas é que têm assim uma existência mais dolorosa. E daí então estas despedidas, esta manhã da despedida, ser uma coisa tão proeminente, porque lá está, as despedidas acontecem e eles são conhecidos como o clã das despedidas. Sim, eles aqui então é praticamente, pronto, como criatura mítica, como os guardiões, entre aspas, das memórias do mundo. Aqueles, basicamente, com estes eventos todos a acontecerem, todas estas histórias porque passam, eles guardam em si, se eles quiserem, mas a verdade é que, de certa maneira, às vezes os marcam. E é impossível então de se esquecer destes momentos. Por isso, dessa maneira, é que é tão doloroso, porque eles guardam estas memórias para o resto da vida que não sabem quando é que acaba, não sabem quanto tempo vão ter que pensar nelas. Sim, acho que é uma boa conclusão e uma boa ideia para então terminarmos aqui o nosso podcast. E fica então aqui a recomendação do Gratinado no Forno sobre este filme. Acho que é um filme que vale definitivamente a pena ver. Nós para a semana vamos então falar da Princesa Mononoke. Portanto, quem quiser ver já está aqui avisado. E damos assim então por concluída esta edição do Gratinado no Forno. Não se esqueçam de deixar um like, de subscrever e vemo-nos então para a semana, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.